Bom dia com Jesus, cristãos extraordinários. Mais um dia no nosso devocional para juntos aprendermos do Senhor Jesus. Nesta semana que estamos falando acerca do Espírito Santo. Lembrar você que daqui a pouquinho aquela poderosa oração e você não pode ficar de fora, tá bom? Prepara aí a peça de roupa, a fotografia, a carteira profissional, o copo com água. Agradecer a todos que estiveram comigo no culto online ontem, segunda-feira, às 20 horas. Foi tremendo, foi poderoso demais e tivemos aquele momento de comunhão, de compartilhamento. Foi lindo demais. E você que não participou, próxima segunda, às 20 horas, não falta. Já coloca na agenda, coloca aí no alarme do celular. 20 horas, segunda-feira, culto online com o pastor Toniel Pires. Espero por você, para que você também tenha a sua família abençoada e você possa ser cheio do Espírito Santo, tá? Ó, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho, pega agora esse aviãozinho e compartilha esse devocional de hoje com todo mundo. O tema é ouvir a voz de Deus. Uau! Isso é um tema que muita gente me pergunta acerca dele e quer aprender sobre, então vamos falar, né? Ouvir a voz de Deus. Leitura, João capítulo 10, versículo 17 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. Olha, gente, Deus fala. Isso é algo que não tem nem discussão a ser feita, é indiscutível. Deus fala. Ele é um Deus que ele é pai. Ele é um Deus que ele não é distante. Ele é um Deus que se relaciona com seus filhos e sempre desejou relacionamento. Observe que na época de Adão e Eva, lá no Éden, a palavra diz que Deus, ele se relacionava com eles todos os dias, né? Naquele momento, ao cair da tarde, todos os dias, Deus estava com eles. Olha que coisa linda. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que ele quer ter conosco como um pai com os filhos. Ele é um Deus maravilhoso, mas nós temos que nos atentar a querer ouvir a sua voz e não darmos atenção a vozes estranhas. Como assim? Olha, vamos voltar ao Éden, lá no Adão e Eva. Eles tinham todos os dias a presença de Deus, o andar com Deus, o relacionamento com Deus. Mas em um certo dia, Eva, ela deixa de ouvir a voz de Deus, as orientações, a direção, para ouvir a serpente, para fazer o que outra voz disse. Isso é terrível e nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós achamos que estamos ouvindo a voz de Deus, quando na verdade estamos ouvindo a voz do nosso próprio querer. Em que sentido? Observe, qual foi a voz que falou com Eva? A voz que enaltecia o seu próprio eu. Compreende? Se você comer deste fruto, você será como ele, como Deus. Olha só. Então, era uma voz que enaltecia o eu do ser humano, o eu do homem. Então, Eva, ela vai e come daquele fruto no interesse de se tornar como Deus. Ela deixou de ouvir a voz de Deus, que falava sobre ele sendo o pai, a vontade dele, e que eles deveriam ser submissos, para ouvir uma voz que falava sobre a vontade dela, para ela fazer conforme seu querer. Qual é a diferença entre a voz de Deus e a nossa? É que a voz de Deus vai falar sobre o querer de Deus, sobre os céus, sobre a eternidade, sobre a salvação, sobre a vontade do Pai, sobre algo que tem referência com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vai falar sobre reino, sobre comunhão, sobre santidade, sobre amor ao próximo, e aí eu poderia decorrer muitas outras palavras. Mas, quando não é a voz de Deus, é quando é aquela voz que massageia teu ego, que massageia o teu eu, que te põe a acreditar que mesmo desobedecendo a voz de Deus e fazendo do teu jeito, Deus vai aceitar e Deus vai se agradar. Tem muita gente aí fazendo a obra de Deus, mas sem Deus. Fazendo a missão de Deus, mas sem Deus. Fazendo louvor a Deus, mas sem Deus. Pregando a palavra de Deus, mas sem Deus. Evangelizando
o evangelho de Deus, mas sem Deus. Por quê? Porque estão fazendo o que Deus não mandou. Não, mas eu senti no meu coração, eu senti na minha alma, eu sei que foi Deus. Aí você vai ouvir o decorrer da história daquela pessoa, ela está fazendo o que ela quer, do jeito que ela desejou, da maneira que ela sonhou, na direção que ela determinou. Eu me lembro que quando isso aconteceu com um certo homem chamado Jonas, ele estava tranquilo. Você não vê Jonas aflito. Ele estava tão tranquilo em fazer o que ele achou que deveria, Deus manda ele ir para Nínive, mas ele decide ir para Tarsis. E ele estava tão tranquilo, relax, que ele desceu para o porão do navio e dormiu. Observe que não tinha cobrança de consciência. Ele não estava preocupado. Estava tudo numa boa. Compreende? Foi necessário Deus mandar uma tempestade lá no meio do mar. E os homens à sua volta entrarem em uma total situação de desespero, porque parecia que o navio ia afundar. Para daí ele, na maior tranquilidade, dizer, gente, o problema sou eu, que não fiz o que Deus mandou, na direção que Deus falou, era para ir para Nínive, estou indo para Tarsis. Me joga no mar. Compreende? Olha que loucura. Dá para entender o que está acontecendo? Cuidado, porque muitas vezes você está confundindo a voz de Deus com a sua própria voz. Você está confundindo o Espírito Santo em sua mente com a sua própria mente. Ai, não, é Deus que está falando. Será que é? Você tem buscado discernimento? Você tem buscado de Deus ali a orientação para ter a prova, a verdadeira prova que é Deus, no temor do Senhor? Porque muitas vezes você está querendo ir para pastos verdejantes e gloriosos e Deus pedindo para você ir para o deserto. Mas por que para o deserto? Porque é lá que ele se manifesta com o maná, é lá que ele se manifesta com codornizes, é lá que ele se manifesta com água mineral saída da rocha, é lá que ele transforma a amargura em coisas doces, é lá que ele faz a sandália não acabar, não desgastar e a roupa não estragar, não rasgar. É lá que ele te leva em direção à terra prometida que mana leite e mel e não pelos pastos verdejantes, nem sempre os pastos verdejantes é a voz de Deus. Então, como discernir a voz de Deus? Compreendendo que ele vai te levar pela vontade dele, pelo caminho dele, e que muitas vezes isso vai confrontar a tua carne e o teu eu. Compreendeu? Se o teu egoísmo, se o teu egocentrismo, se o teu egoísmo, se o teu eu está sendo massageado, não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre vai confrontar o homem humano carnal em suas deficiências. Escuta aqui o que eu escrevi para você no nosso livro devocional. Presta atenção. Deus fala. Ele não é um pai distante. Ele é pessoal, presente e deseja relacionamento. Mas para ouvir sua voz, é preciso silenciar as outras. A voz de Deus muitas vezes se perde no meio de tantas vozes internas e externas. Jesus disse que suas ovelhas o conhecem e o seguem. Isso quer dizer que quem anda com ele reconhece sua direção. E quanto mais o ouvimos, mais claro fica o som da sua voz. Você pode ouvir Deus através da palavra, do Espírito, de pessoas, de circunstâncias, mas precisa estar atento. Ouvir é um exercício de intimidade espiritual. Mas como que eu vou ter certeza que é Deus falando? Primeiro, você ora constantemente. Segundo, você jejua e se consagra. Terceiro, você procura andar em espírito e não na sua própria carne. Quarto, você nega a si mesmo e obedece a Jesus. Quinto, você se santifica. Sexto, você está decidido a negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Sétimo, você medita na lei do Senhor de dia e de noite. Eu poderia decorrer muitas outras informações aqui nesse sentido, mas que você possa fazer esta autoanálise e entender. Gente, por mais que pareça que pelo próprio eu nesta terra você ganha, na verdade você está perdendo a sua vida eterna com Cristo. Melhor é que você viva uma vida extraordinária na terra, mas com a certeza da sua vida eterna. E isso você só podemos ter se for através
da direção do Espírito Santo. Reflita. A pergunta que eu te faço é: você tem reconhecido a voz de Deus na sua caminhada? Está disposto a seguir o que ele diz? Ou quer ir conforme o teu próprio querer? Porque melhor é andar na direção do Espírito. Nós vamos orar neste momento, mas antes da oração quero te convidar, agora é a hora daquele joinha. Semeia um joinha aqui, vai, coloca aqui o seu joinha, deixa também aqui, ó, se você ainda não está inscrito, a sua inscrição, aciona o sininho e nos comentários deixa o seu pedido de oração ou seu nome e a cidade de onde você me assiste, tá bom? Ok? Pega aí a peça de roupa, fotografia, carteira profissional, copo com água e repita comigo estas palavras. Repita assim: fala, Senhor. Ensina-me a te ouvir com clareza e a seguir a tua direção. Fala, Senhor. Fala em nosso ser, fala em nosso coração, fala em nossa alma, fala em nossa mente, fala em nosso dia. Fala, Senhor, conosco pela palavra. Fala conosco pelo testemunho. Fala conosco. Traz, Senhor querido, a tua direção, a sua voz, o seu espírito a se comunicar conosco. Unge agora a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta moça, desta criança, deste senhor, desta senhora. Que a sua voz, meu Pai querido, ela seja, ó Deus, o nosso dia a dia, o nosso andar, o nosso desejo, a sua voz seja o nosso guia, a sua voz seja audível, a sua voz seja nítida, que possamos todos os dias andar na direção do Senhor conforme o teu Espírito. Ó Divino Espírito Santo, abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a voz de Deus, para sermos guiados na direção que Ele quer, para sermos conforme a vontade dEle. Unge agora, Senhor, esse homem, unge essa família, unge essa moça, esse rapaz, unge essa criança, unge agora essa mãe, esse empresário, unge agora esse ministro de louvor, este pregador do Evangelho, unge agora esse cristão extraordinário. Senhor, vem sobre nós, abre os nossos ouvidos para ouvir e a nossa mente para compreender. Unge agora essa peça de roupa, essa fotografia, essa carteira profissional, esse copo com água. Unge agora as nossas vidas e a nossa casa e acende sobre nós o avivamento do Espírito, o avivamento do Senhor. Que todos saibam que só o Senhor é Deus e que ainda há profeta do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que maravilha! Olha, você que está comigo no projeto de ler a Bíblia inteira em um ano, hoje leia Salmos do capítulo 73 ao 76. E assim faremos a leitura da Bíblia, tá bom? Olha, lembrar você, presta atenção, toda segunda-feira às 20 horas, o nosso culto online. E foi ontem algo extraordinário e você não pode faltar na próxima segunda-feira, tá bom? Segundas-feiras às 20 horas, culto online, a nossa live com louvor, oração, testemunho, o momento da generosidade, pregação da palavra de Deus, oração da fé, tudo para que eu e você venhamos ser cheios da glória de Deus e acender o Espírito Santo. Então já põe na agenda, já põe um alarme no celular, segunda-feira, 20 horas, eu aqui, você aí com a sua família, com seus amigos, cultuando a Deus, tá bom? Gente linda e abençoada, olha aqui, amanhã eu volto, hein? Às 3 da manhã, com mais um devocional Bom Dia com Jesus. Até lá, tchau!